Enfim, o substituto de Ramon Dias foi definido. O Corinthians acertou a contratação de Dorival Júnior como novo treinador da equipe. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que a decisão da diretoria corintiana foi coerente e pode ser promissora em relação a que o Timão tem à disposição ao seu elenco e também em questão de característica. Bora para análise. Bom, pessoal, antes de tudo a gente tem que falar que o Dorival é um treinador bastante adaptável, que ele tem à disposição em seus elencos, mas uma coisa que ele não abre tanto mão é essa saída de bola mais sustentada. A gente pode reparar no Flamengo, essa saída sustentada de 4+1 a 4+2, a depender do bloco do adversário, né, essa aproximação do segundo volante. A gente pode perceber que na seleção também se utilizou isso numa situação de bloco mais alto contra o México. O segundo volante está bem perto da área, inclusive, né? E aí a disposição tática fica interessante. Na seleção, o Dorival tinha jogadores agudos pelos lados do campo, e aí ele utilizava esse 4-2-4 em saída, com os jogadores se postando ainda no campo de defesa, ou seja, as linhas um pouco mais compactas, até para gerar a possibilidade de uma bola longa e o jogador de maior velocidade não sair em impedimento nesse ataque à profundidade. E a bola longa, inclusive, é uma coisa que o Dorival vai trabalhar também como gatilho nas suas equipes, geralmente. No São Paulo, talvez tenha sido o grande diferencial assim, de saída de bola dos trabalhos recentes do Dorival, já que, lógico, numa situação de bloco mais baixo do adversário, ele utilizava o Rafinha como um terceiro zagueiro pelo lado direito, enquanto ele liberava o lateral esquerdo para ser o agente de amplitude. Então tem essas assimetrias de acordo com o que o Dorival tem à sua disposição. E uma outra coisa que ele usava muito no São Paulo, na seleção também, por ter essa característica de jogador, é a bola longa por parte do zagueiro, ou seja, atrair o adversário para o seu campo e a partir disso, gerando essa descompactação das linhas do adversário, buscar a bola longa no pivô. No São Paulo usava muito isso com o Caleri, aqui nesse lance é com o David, que hoje está no Vasco, inclusive. Então é uma situação interessante, utilizando essa bola longa ou no pivô ou então para jogadores em extremidade, mais no lado do campo, como a gente vai ver agora. Também no São Paulo, novamente, linha de 3, um volante só apoiando, o lançamento do Beraldo buscando o jogador em amplitude, também acontece. Então, é uma situação que ocorre a depender de ter, de fato, um zagueiro de maior capacidade de construção em seu elenco. E aí, de repente, pode até ser uma opção para o Corinthians buscar no mercado no meio do ano para dar esse jogador ao Dorival, né? Agora falando do Flamengo, que talvez seja o contexto de construção que mais se aproxime desse Corinthians hoje, pelas peças à disposição, né? O Flamengo do Dorival, para quem não lembra, tinha Gabigol e Pedro juntos, né? O Arrascaeta por trás dos dois. E com o Ramon Dias, isso foi muito utilizado, esse padrão, com o Yuri Alberto, com o Memphis e com o Rodrigo Garro, né? E também com o Coronado, com opção ao Garro. E aqui a gente pode reparar num Flamengo que utilizava muito o corredor central para aglomerar jogadores. E quem não ficava no corredor central eram os laterais, Felipe Luiz e Rodinei geralmente. E na verdade esses dois jogadores nem se colocavam tão em amplitude assim. Eles fechavam muito mais próximos desses jogadores de centro de campo para gerar essa superioridade nesse corredor e construir a partir disso, né? Muitas vezes formando até losangos interessantes. Na seleção, nos primeiros jogos do Dorival também, a gente pôde observar isso com mais clareza. Essa aglomeração no centro do campo e aí os laterais se colocando mais em corredores por fora de fato, né? Mas não encostados em linha lateral, principalmente o Danilo pelo lado direito. Então é uma situação interessante que vai gerar dificuldade para o adversário defender, né? A entrelinha principalmente, e a partir desse desenvolvimento do ataque vai se formar essas linhas mais próximas da área para então atacar espaço ou então buscar uma associação. No São Paulo a gente podia observar também um padrão de aglomerar na zona da bola também. E isso aí se explica pelo desenrolar que isso vai ter logo depois dessas associações, atraindo o adversário para esse setor, que é a virada de jogo e buscar o lado contrário do adversário desguarnecido, né? Já que a gente viu muita concentração de jogadores do Grêmio pelo lado em que o São Paulo aglomerou 5, 6 jogadores e a partir dessa virada vai criar-se o espaço. Aqui novamente, ó, num simples lateral, o Grêmio aglomerou 5 jogadores no lado esquerdo para marcar 3, 4 do São Paulo, e aí o Luciano inverte rápido para buscar o lado oposto e ter corredor para o lateral esquerdo do São Paulo atacar, né? Então é uma situação que o Dorival também vai explorar bastante como padrão de suas equipes e que acaba se repetindo, né? Independente das características dos seus jogadores, justamente essa aproximação na zona da bola. No caso do Flamengo, essa aproximação acontecia muito corredor central pela características dos jogadores. E eu até imagino que no Corinthians isso possa ser utilizado, se não sempre, mas pelo menos em algum momento, devido às características dos jogadores.
E uma questão que a gente vê bastante também nos times do Dorival Júnior é a formação desses quadrados, né? No São Paulo a gente via muito isso acontecer, no Flamengo também, por mais que esses quadrados fossem muito mais losangos, né? Na seleção isso também acontecia. Para justamente gerar essa linha de passe, essa diversidade de linhas de passe em corredor central, né? Já que um jogador domina, ele tem três opções mais bem definidas. A gente vai ver isso agora, inclusive, no São Paulo, com esses movimentos que o Lucas faz, né? E aí, lógico, você tendo um jogador móvel, o Lucas era assim no São Paulo com o Dorival atuando mais por trás do Caleri. O Memphis tende a ser isso também no Corinthians, atuando perto do Yuri Alberto, é que esse jogador faça esse tipo de movimento de aproximação da zona da bola. E aí forma-se essa superioridade e essa capacidade de gerar mais linhas de passe e dificultar a ação do adversário. E uma outra questão, a partir disso, é ter bons passadores na base da jogada, né? O Corinthians tem, por exemplo, o André Carrilho, que é um jogador de boa ultrapassagem, vai poder fazer esse tipo de movimento a partir de um pivô do Yuri Alberto, como o Alisson fez aqui e gerou inclusive o gol, com a boa ocupação da área. Mas também ter jogadores de bom passe em base de jogada é muito importante, como é, por exemplo, o Breno Bidon. E agora, no contexto de Flamengo, né, que talvez seja, como eu disse anteriormente, o contexto que mais se aproxime das características desse elenco do Corinthians, a gente pode ver que em bloco mais baixo o Flamengo também utilizava uma saída em 3 até, utilizando o Felipe Luiz ou então até o Ayrton Lucas em alguns momentos como jogadores de base de jogada, e o preenchimento da área. O preenchimento da área, como eu falei no lance anterior, é também uma característica dos times do Dorival, principalmente quando se tem dois jogadores que têm esse viés de marcar gols, né? Como é o Memphis Depay e é o Yuri Alberto. Repara que nesse gol inclusive título de Libertadores, como o Flamengo ocupa a área com 3, 4 jogadores e dificulta, lógico, a marcação do Atlético Paranaense nesse lance em específico. Agora, sem bola, a gente vai ver os times do Dorival com algumas variações, né? Mas com princípios bem parecidos. O Flamengo, por exemplo, marcava, a gente consegue ver bem marcado, inclusive aqui, um 4-4-2 em losango, né? Um 4-1-3-2. E, lógico, numa situação atípica, né? Num tiro de meta longo. Mas era uma situação que se repetia, inclusive, na hora de subir um bloco médio, né? Que a gente vai ver aqui, por exemplo, Pedro pelo lado esquerdo, o Arrascaeta pelo centro e o Gabigol pela direita, bem próximos para dificultar a saída do adversário, inclusive no jogo contra o Corinthians. E aí uma questão interessante desse Flamengo era que a gente sabe que é muito difícil hoje defender com 7 jogadores, né? Você abdicar de ter pelo menos o 8º jogador para fechar uma segunda linha, né? E, na verdade, no Flamengo, não tinha um jogador específico que fazia isso o tempo inteiro. Em algumas situações a gente viu o Pedro fechando do lado esquerdo, a gente vai ver aqui, por exemplo, o Gabigol fechando do lado direito, e depende muito do posicionamento que o adversário vai se colocar, das peças que o adversário tem em campo, e também conforme a jogada do adversário vai se desenvolver. Aqui, por exemplo, a gente vê o Arrascaeta acompanhando o volante e formando uma segunda linha de 4 numa saída do Corinthians na final da Copa do Brasil. Então, são situações interessantes que a gente pode abordar e que a gente pode ver o Corinthians tratando isso, né? Já que o Yuri Alberto tem uma boa idade para fazer esse tipo de trabalho, por mais que tenha dos jogadores ali o menor caguete para isso, né? Mas o Garro pode fazer essa situação com maior tranquilidade, o Coronado também, por já ter jogado inclusive mais atrás, né, na sua carreira, então tem essa capacidade. Então tende a ser até um encaixe mais fácil no Corinthians do que foi no Flamengo no sentido defensivo de fato. Na seleção, já com jogadores ponteiros, né, como a gente falava anteriormente, organização defensiva, e também acontecia isso no São Paulo muitas vezes, até pela posição do Rafinha, a depender do movimento do lateral adversário, seja pela direita ou pela esquerda, os times do Dorival podem formar inclusive linha de 5 atrás, com um dos laterais retraindo, né, para fazer o terceiro zagueiro de fato em organização defensiva, e um dos pontas descendo para de fato ser quase que um segundo lateral, um ala, né, defensivo nessas situações. E em outras, com esse lateral não estando tão espetado, se colocando mais realmente entre as duas linhas, né, na entrelinha por fora, a gente vai ver um 4-5-1 também bem fundamentado, um 4-1-4-1 na seleção brasileira, que pode inclusive ser uma opção para o Corinthians, né? Já que a gente pode ver inclusive o Memphis jogando como 10 de repente, enquanto o Garro não volta